Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Todo mundo me escuta? Boa noite. Sim, Tudo boa jóia, né? noite. Bom, vamos começar então. À medida que a turma for chegando aí, né? Eles vão entrando, não vamos aguardar mais não, senão a gente se atrasa e se prolonga muito, né? Vocês têm mais aula hoje, né? Então, a nossa aula hoje de Química Inorgânica e Físico-Química, nós estamos falando de soluções. Nós vamos falar hoje, na semana passada nós falamos de concentração de soluções. Hoje nós vamos falar de diluição de soluções. Então, eu vou disponibilizar para vocês aqui o slide. Bom, a aula já está sendo gravada. Imagino que vocês estejam vendo os slides aí, né? Para mim aqui já está compartilhado. Isso. Então, nossa aula de Química Inorgânica e Físico-Química, nós vamos falar hoje de diluição de soluções. O termo diluição, né? Em química tem o mesmo conceito aí que vocês conhecem, né, do popular aí, né, do doméstico, né, vamos dizer assim, que é mesmo diminuir a concentração. Então, em laboratório de química, nós trabalhamos com soluções concentradas, né? A gente adquire soluções PA, né? Vem lá ácido sulfúrico PA, né? Naqueles vidros, naqueles frascos de 1 litro âmbar, aqueles frascos escuros. Ácido clorídrico PA. O termo PA quer dizer para análise, quer dizer que aquelas soluções são extremamente concentradas, né? São de concentração laboratorial, né? O para análise, o PA depois do nome da substância, indica que ela está extremamente concentrada. 99,9%, 99,8% de pureza. Essa extrema pureza impede muitas vezes que a gente utilize essas soluções. Então, o que a gente precisa de fazer é diluir, ok? A gente compra, como eu disse, as soluções altamente concentradas e efetua o processo de diluição de acordo com o que a gente vai ver aqui. Nada mais é do que a redução da concentração dessas soluções por adição de água destilada, né? Então vamos ver aí como nós faremos isso na prática, ok? Obviamente é adicionar água, né? Mas para que a gente tenha as concentrações conhecidas, concentrações que a gente precisa, nós vamos utilizar algumas fórmulas matemáticas, né? Químicas. No nosso dia a dia, no cotidiano aí, a gente realiza normalmente diluição de soluções, né? Acréscimo de mais solvente a uma solução mais concentrada. Como exemplo, nós temos aí a adição de água quente em um café forte para torná-lo mais fraco. Você extrai o suco, né, da laranja, o extrato ali, e aí você adiciona água para diluir, né? Os sucos normalmente são diluídos em água, né? E não somente com água, né? Você pode diluir em termos domésticos aí, cotidiano, como a gente está dizendo, a gente dilui com água, dilui com leite, ok? Então, na verdade, diminuir as concentrações das soluções. Estou dando um exemplo para vocês aqui de alimento, que é comum da gente fazer isso no nosso cotidiano, né? Principalmente a adição de água, quando a gente acha que alguma coisa está muito concentrada. Joia? Na construção civil, adiciona-se solvente à tinta para torná-la mais fluida, facilitando a sua aplicação. Adicionamos água ao suco de fruta, como eu disse, sucos concentrados, para obter uma bebida mais agradável, né? Com sabor mais suave. Okay? Alguns extratos concentrados têm um sabor adstringente, né? Como caju, ou muito tânico, como suco de uva, ou muito ácido, como as frutas cítricas, né? Laranja, limão, e por aí vai. Qual que é a técnica? Adição de água para diminuir a concentração. O termo utilizado para isso é diluição, né? Então, podemos conceituar a diluição como um processo de adição de solvente
a uma solução mais concentrada para torná-la menos concentrada ou diluída. E assim nós vamos utilizar com a finalidade, né, a qual se destina essa solução. Okay? No laboratório a gente usa soluções de ácido e base, principalmente de concentrações 0,1 mol por litro, 0,01, 0,001, 0,5, que é uma diluição pequena a partir de uma diluição para uma concentração pequena, a partir de uma concentração muito elevada do ácido ou da base pura, né, do ácido puro ou da base pura que a gente adquire quando compra aqueles reagentes laboratoriais naqueles frascos âmbar, como eu disse para você, que é designado como PA, para análise, né? Alto grau de pureza, 99,8%, 99,9% de pureza. A adição de mais solvente vai provocar aumento do volume da solução, contudo, a quantidade de soluto permanece constante, ou seja, nós não vamos mudar a quantidade de matéria de soluto, a quantidade de mols de soluto, quantidade de gramas de soluto presente naquela solução não altera. O que altera é a concentração. Se eu tinha meio litro, 1 mol por litro, se eu dobrar a quantidade de água, de solvente, a solução vai dobrar de volume e eu vou ter a metade da quantidade de matéria, que seja em gramas, que seja em mols, né? Numa porção que eu retirar, 1 ml, 10, 50, né? Isso é muito comum. Na farmácia a gente tem umas discussões assim. Você vai tomar aí 40 gotas de dipirona. Existe diferença para quem toma? Se eu tomar em um dedo de água, um copo de água, faz diferença? A quantidade de matéria vai fazer diferença? Normalmente, a gente observa que vem orientação de uso, né? Dissolver, solubilizar tanta quantidade, tantas gotas, tantas colheres em 300 ml de água, um copo de água. Se você colocar mais ou menos água, o que vai mudar é o sabor, né? A facilidade de você deglutir ou não, mas a quantidade de matéria não vai alterar. Se você está tomando 1 grama de dipirona, se você pôr mais ou menos água, continua 1 grama de dipirona, isso não vai mudar com a quantidade de água adicionada. A partir do momento que você vai tomar tudo, é mais água ou menos água, mas a quantidade de matéria do medicamento é a mesma, né? Então isso é muito confuso às vezes na cabeça das pessoas, né? Às vezes os pacientes têm a impressão que se colocar mais água, está tomando menos medicamento, né? Não faz sentido. Está mais diluído, mas você toma mais solução para ter a mesma quantidade de matéria, nesse caso, a mesma quantidade de medicamento. Ok? Aqui é a representação de uma diluição. Eu tenho o soluto na solução X, eu vou adicionar mais solvente e vou ter aumento da massa da solução, aumento do volume da solução, mas a quantidade final do soluto é a mesma. Ok? A concentração que muda, a quantidade de matéria total não muda. Beleza? A quantidade inicial de um soluto é igual à quantidade final do soluto. A quantidade inicial de solvente vai ser diferente da quantidade final de solvente. A quantidade inicial da solução é menor do que a quantidade final da solução. A partir do momento que nós estamos falando de diluição, diminuir. E eu vou fazer uma pergunta então. Se vocês entenderam o conceito de diluição, como eu faço então para aumentar a concentração? Diminuir a concentração de uma solução, eu disse como fazer. Adiciona mais água. E como que eu faço para reduzir a quantidade de soluto para eu aumentar a concentração? Alguém me responda. Existe possibilidade? Diluir é fácil. E aumentar a concentração? Diluir é diminuir a concentração. Como que eu faço para aumentar a concentração, então, de uma solução? Eu tenho que tirar a água. Teria que evaporar? Justamente. Processo de evaporação. Então, é só eu evaporar.
Como que a gente faz isso? Normalmente em estufas, né? Pode ser direto na chama, no bico de Bunsen, no fogão, por exemplo? Pode, mas depende da solução. Algumas partículas se decompõem com calor, né? Sofrem aí processo de termólise. São termossensíveis ou termolábeis. Então, se eu colocar certas soluções diretamente na chama, ela vai degradar. Então, eu uso ou a estufa, que aí vai perdendo água lentamente, ou banho-maria. Aí eu diminuo a quantidade do solvente e aí eu tenho mais concentração. É isso mesmo. Observações aí. O termo diluída e concentrada, os dois termos são usados em comparações entre soluções. Então, eu posso dizer que uma solução é diluída ou concentrada se eu comparar com outra. 0,1 mol por litro é mais diluída que 0,5 mol por litro. De maneira análoga, 0,5 mol por litro é mais concentrada que 0,1 mol por litro. Então, para eu falar se é diluída ou concentrada, eu tenho que ter comparação entre duas, uma com menos, uma com maior, né? Uma com menor, uma com maior concentração. A expressão solução diluída significa solução em concentração relativamente pequena de soluto. Eu costumo usar concentrada quando eu tenho mais, uma concentração mais alta, e diluída quando eu tenho uma concentração menor. Mas, reitero, falar que é diluída ou concentrada depende do meu parâmetro de comparação. Qual o referencial que eu estou utilizando para dizer que é diluída ou para dizer que é concentrada, ok? Então, isso faz parte aí da nomenclatura da química, né? Como a gente utiliza esses conceitos aí em química, principalmente em laboratório. A expressão solução concentrada significa, então, do mesmo modo, uma solução com concentração relativamente elevada de soluto. Não confunda dissolver com diluir. Dissolver é eu pegar um sólido e dissolver, solubilizar num solvente, num líquido. Isso é dissolver. Diluir é diminuir a concentração. Então, diluição é diminuição de concentração por adição de solvente. Dissolver é a adição de solvente para solubilizar. Ok? Ao se misturar o pó para refresco em água e mexer bem ali, a gente está dissolvendo. Está diluindo. A diluição é você colocar cada vez mais água, cada vez mais solvente. Ao se acrescentar mais solvente, a concentração, nós temos diluição. Ao contrário da solubilização, da dissolução. Na figura abaixo, temos uma solução na qual está sendo colocado solvente, nesse caso, água para diluir a solução. Solução inicial, dá uma olhada comigo aqui, ó. A figura vai ajudar a explicar esse conceito. Na solução inicial, eu tenho uma quantidade X de líquido, de solvente, de solução total aí. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas aqui que representam o soluto. A diluição é o aumento da quantidade de líquido, de solvente. Eu vou ter um aumento, observem, um aumento do solvente, do volume, da massa total da solução, mas eu continuo com 1, 2, 3, 4, 5. A massa da solução aumenta, o volume da solução aumenta, mas a massa do soluto permanece a mesma. A solução final foi diluída, eu tenho uma concentração menor que a concentração inicial. No laboratório de química não existem soluções de todas as concentrações possíveis e imagináveis. Isso é claro. Eu quero ácido clorídrico, eu compro o ácido clorídrico concentrado, CC, HCl-CC, concentrado, ou HCl-PA, concentrado, extremamente concentrado, para análise. E a partir dele eu vou fazendo soluções de acordo com a minha necessidade. Eu preciso de uma 0,1 mol por litro, 0,01, 0,5, 1 mol por litro, 5 mol por litro, 4%, 10%, 20%, o que quer que seja aí. Vou promovendo as diluições necessárias, compreenderam? E eu posso pegar uma mais concentrada e diluir também. Ah, eu preciso de fazer uma solução 0,1 mol por litro. Não tenho mais HCl-PA, não tenho mais o concentrado que vem no frasco, âmbar. Mas eu tenho uma 0,5. Beleza, eu diluo a partir dela. Ok? Então, a gente tem
aqui como componentes da fórmula que a gente vai usar. M, que é a massa do soluto, V, que é o volume aí da solução, e C, que é a concentração. Eu tenho a concentração comum, tenho a concentração molar, tenho a concentração em título, tenho a concentração em porcentagem, como a gente viu na aula passada. E aí eu vou fazer a diluição da mesma maneira. Eu começo com a diluição com uma concentração X, e aí eu vou diluindo para concentrações menores, né? Isso é comum também da gente fazer. E os cálculos são muito simples, tá? Bem diferente do cálculo de concentração em si, que é um pouco mais, né, complicado, o título, como a gente viu, apesar de não ser difícil, né, mas são várias. A diluição, nós vamos ver aí, as fórmulas são bem simples. C1, V1, C2, V2. Concentração inicial vezes volume inicial, igual a concentração final vezes volume final. Mudo o que eu tenho, deixo uma incógnita só, descubro o que eu quero. Tá? Muito comum, muito simples. E posso fazer isso para mol por litro, posso fazer isso para título, posso fazer isso para porcentagem, posso pegar o álcool 96 e diluir ele para álcool 70, dessa maneira. Eu sei quanto que eu vou precisar de acrescentar de solução. Até tirar também, quanto que eu preciso de evaporar, né? Como se a gente quisesse aumentar a concentração, pode também, a fórmula é a mesma, tanto para reduzir quanto para aumentar. Apesar de reduzir é muito mais comum. Muito mais fácil você ver alguém querendo diluir do que aumentar a concentração com evaporação. Existe? Sim. Ontem eu tive aula prática aí no laboratório com o pessoal da disciplina de farmacognosia, que é plantas, né? Extração de substâncias de plantas. E aí nós estávamos fazendo extração da cafeína do guaraná. A gente leva várias vezes a chama e depois a gente deixa em estufa para evaporar os líquidos. Nós estamos aumentando a concentração, tirando os solventes e aumentando a concentração em cafeína. Né? A gente faz a extração da cafeína do guaraná, pode fazer do... Na verdade, não foi só do guaraná, não. Teve do guaraná, teve do chá verde, do chá preto, teve do chá mate. Okay? Podemos fazer também de chocolate, né? O cacau tem uma concentração de cafeína. Então, a gente tem na prática laboratorial o inverso, aumentar a concentração, ao invés de somente o raciocínio aí de diluir, né? Geralmente são preparadas e armazenadas soluções de concentração elevada e a partir delas a gente vai diluindo para concentrações menores. Joia? Comum. Homeopatia, por exemplo, que as soluções são extremamente diluídas, muito diluída, muitas vezes, 50 mil vezes, muita diluição, são muito grandes. A gente trabalha com uma solução mais concentrada que a gente chama de tintura mãe e a partir dela a gente vai diluindo, ok? Então, em farmácia a gente trabalha aí com as soluções PA, concentradas, tinturas, extratos e vai procedendo a diluição a partir dela, da mais concentrada para as menos concentradas. Equipamentos para diluição: pipeta, balão volumétrico, pera e piceta. Bom, a pipeta eu meço volumes de maneira bem correta, né? Lembrem que a gente usa o termo precisão, né? É uma vidraria de precisão, não de exatidão. Eu nunca falo em exatidão em química, eu não consigo medir nada, aferir nada de maneira exata. É tudo preciso, é tudo próximo. Okay? Sempre tem erro, sempre tem desvio, então o termo exatidão é inexato, incorreto para a química. A gente usa o termo precisão. Balão volumétrico, também para medidas de volume. Aqui tem uma proveta que a gente também usa. E a pera de borracha para sugar, né? Sucção aí de substância. A gente não faz isso com a boca, né? Vocês já aprenderam isso em química geral, então você vai acabar tomando alguma substância química. E a piceta de água destilada para a gente proceder à diluição. É lógico que eu uso Becker, uso Erlenmeyer, mas né, a gente sempre tem padronizado os equipamentos, as vidrarias que a gente vai usar nesse processo de diluição. Preparação de uma solução diluída em laboratório com a pipeta equipada com a pera de borracha, eu vou transferir a quantidade pequena do concentrado, por exemplo, para o balão volumétrico e completar com água.
até a marquinha dele ali, 50 ml, 100 ml, 500 ml. Posso fazer isso na proveta, em vez de no balão volumétrico? O balão é volumétrico, ou seja, ele é mais preciso do que a pipeta, que é graduada. Vocês se lembram disso da química geral? Tudo que é volumétrico tem uma marca só de volume, é mais preciso. Tudo que é graduado é de 1 em 1, de 0,1 em 0,1 ml, então acaba que eu tenho um desvio maior, o erro maior. Então, a precisão é maior nos volumétricos do que nos graduados. Em seguida, colocar o solvente, no geral água, nem sempre, mas no geral água, com a ajuda de uma piceta até a marca do balão e agitar para homogeneizar. Tem aí a minha solução diluída, que eu acabei de produzir. Vamos aos cálculos, então. Como na diluição a quantidade do soluto não se altera, o que altera é a quantidade do solvente e no final da solução como um todo, podemos afirmar que a quantidade de matéria, N, número de mols, ou G, né, em gramas aí, ou M, né, de massa, N de número de mols, ou M de massa, existente naquela alíquota, vai se alterar. Eu não vou ter alteração da quantidade total na solução, quantidade em mols e em massa é a mesma, mas em cada alíquota separadamente sim. Em 1 ml da solução concentrada, eu tenho mais matéria, mais soluto do que em 1 ml da solução diluída, né? Isso é óbvio. Tá aqui as fórmulas. Bom, eu vou partir de uma solução em gramas por litro, concentração comum. A minha fórmula vai ser CV igual a C', V'. Eu gosto de usar C1, V1 igual a C2, V2. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Eu tenho um álcool 96 e quero produzir 1 litro de álcool 70. Então, vamos lá. Concentração inicial, 96%. Está aqui no título, né? Poderia usar aqui em porcentagem. Então, 76. Desculpa, 96. Qual seria o volume inicial? Não sei, é a quantidade que eu vou precisar. Para ter quanto? Para ter 70%, 1 litro. Aí eu fico só com uma para calcular. Eu coloco isso no balão e completo o resto. Né? Até 1 litro ali que você vai querer, né? O resto completa com água. Se a minha concentração é mol por litro, M1V1 igual a M2V2. Se é em título, T vezes M, que aí eu já trabalho com massa, né? Lembrem que o título a gente usa massa, é igual a T1, M1 igual a T2, M2. M aí, no caso, solução, massa de solução como total. Se eu estou falando de porcentagem, igual eu dei o exemplo do álcool, seria a porcentagem vezes o volume ou a massa inicial vezes aí né, igual a porcentagem vezes a massa final, ou o volume final. Vamos a alguns exemplos aqui, alguns exercícios para a gente fixar. Não vai haver diferença nisso que a gente discutiu aqui. Não vai haver mais fórmulas, são só essas aqui que a gente vai usar. Você tem que saber de onde você partiu. Por exemplo, ó, vou esperar vocês fazerem aí, peguem um lápis, um papel, façam aí para a gente discutir junto. Ó. A uma amostra de 100 ml de NaOH, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionado água suficiente para completar 500 ml. A concentração em gramas por litro da nova solução é igual a C1V1 é igual a C2V2. Vamos lá, vamos à obra aí. Faça o cálculo aí, eu vou guardar vocês um minutinho para vocês calcularem aí. Cálculo direto, tá? Jogo rápido. Primeiro que terminar aí, me fala o resultado.
Calcularam? Quem já resolveu para nós aí? O meu deu letra C. Letra C. Vamos. Não, não é isso que eu queria, não. Texto. Bom, eu estou trabalhando com concentração comum, ou seja, gramas por litro. Vai ser C1, V1, 2, V2. Qual que é a minha concentração inicial? Concentração inicial, 20 gramas por litro. V1. Não sei, né? É o que eu preciso saber. Não, eu tenho 100 ml. Ele deu sim. 100 ml. C2. Há uma amostra de 100 ml C1 de NaOH concentração 20 gramas por litro. C1, né? V1, C1. Foi adicionado água suficiente para completar 500 ml. Eu não tenho a minha concentração final. É isso que ele está perguntando. Mas eu sei que o meu volume final foram 500 ml. Pergunta, eu posso fazer o cálculo com o volume em ml e a concentração em grama por litro? Ou eu tenho que transformar o volume em litro? O que vocês acham? Dá certo se eu fizer assim? Bom, se o C1 está em grama por litro, o C2 tem que estar em grama por litro. Não tem problema se eu usar o V1 em ml, desde que o V2 também esteja em ml. O V, os Vs, né, tem que estar com a mesma unidade e a concentração tem que estar com a mesma unidade. Então, aqui está a minha questão. Como é que vai ficar? C1, 20. V1, 100. Se quiser transformar, pode, né? Mas não há necessidade. C2, não tem. V2, 500. 20 vezes 100, 2.000. 500 C2. Quer dizer que o C2 vai ser 2.000 dividido por 500. C2 vai ser 4 gramas por litro. É esse o resultado? Vocês chegaram? Letra C? É esse mesmo que você falou? Sim. Fechou. Certinho, ó. Ok? Né? Beleza, né? Todo mundo entendeu aí? Então deixa eu tirar. Vamos passar. Volume inicial 100 ml, concentração inicial 20 gramas por litro. Volume final 500 ml, após adição de solvente, concentração final não sei. C1, V1, C2, V2, eu uso sempre C1, V1, C2, V2, tá? A forma que eu coloquei para vocês é C, C', V, V', não faz diferença, né? 4 gramas por litro, letra C, correto. Vamos mais um? Como proceder? Aqui já é outra coisa, ó. Aqui já vai pedir outra incógnita. A pergunta é outra. Como proceder para preparar 1 litro de uma solução de um sal de concentração 0,5 gramas por litro, dispondo de outra solução do mesmo sal de concentração 2,5 gramas por litro? Vamos lá? Façam aí mais uma vez. Mesmo raciocínio, o que vai mudar é pouca coisa.
Vamos no cálculo aí, pessoal? Acharam? Não tem alternativa, né? Qual que seria a resposta da de vocês? Meu deu 0,2. Vamos lá? Ó, volume inicial é o que eu não sei. Normalmente as questões costumam perguntar mais, é isso mesmo. Quanto que você usa da solução concentrada para produzir tantos ml da solução na diluição ali X, que ele determina. Volume inicial V1 eu não sei. A concentração inicial eu sei, que é 2,5 gramas por litro. Poderia ser mol por litro também, tá? Essa tá gramas, poderia ser mol, não ia fazer diferença nenhuma. O volume final é 1 litro após adição do solvente e a concentração final 0,5 gramas por litro. Então, C1V1, C2V2, mesma coisa. 2,5 vezes V1 é igual a 0,5 vezes 1. Ou seja, 0,2 litros. Parabéns, resposta certa. Tranquilo demais, né? Corretíssimo. Bora para questões aqui, ó. Como V1 é 0,2 litros, 200 ml, deseja-se preparar uma solução cujo volume final é 1 litro, 1000 ml, eu preciso de acrescentar 0,8. Não é verdade? Se eu cheguei na conclusão de que eu parto de 0,2 litros, vamos falar em ml, se eu parto de 200 ml da solução concentrada para produzir 1000 ml da solução diluída, eu vou acrescentar 800 ml de água, né? Beleza. Isso aí. Mais um. Um laboratorista precisa preparar uma solução 0,5 mols por litro de Na2SO4, sulfato de sódio, aproveitando 200 ml de uma solução 0,8 mol por litro do mesmo sal. O que ele deve fazer com a solução 0,8 mol por litro é, vamos lá, adicionar 320 ml de água, 120, evaporar 120, adicionar 1.400 ml de água ou adicionar 0,4 mol de sal. Vamos lá? Vamos fazer essa aqui com vocês. Ó. Volume inicial, 200 ml. Concentração inicial, 0,8 mol por litro. Volume final é o que eu não sei. Concentração final, 0,5 mol por litro. Essa vai ser M1, V1, M2, V2. 0,8 vezes 200 é igual a 0,5 vezes V2. 160 é igual a meio V2, que vai me dar um volume final de 320 ml. Então, se eu tenho 320 ml, eu preciso de adicionar a minha concentração ao meu volume inicial de 200, 120 ml. Então, a letra C. Eu preciso de adicionar 120 ml. Se eu evaporar, eu vou aumentar a concentração. Se eu adicionar 320 ml de água, 1.400 ml de água, eu vou reduzir muito, né? Eu vou fazer muita diluição. E se eu adicionar 0,4 mol de sal, eu vou aumentar a concentração. Beleza? Se eu adicionar soluto, eu aumento a concentração. Ok? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Ou ficou bem explicado aí para vocês como proceder diluição de soluções químicas? Fechamos? Querem fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Na lista de exercícios tem questões de diluição. Vejam que são questões simples. Não tem muita dificuldade. O objetivo disso é a gente fazer na prática a diluição, né? É o que vai acontecer aí quando a gente retornar. Vocês vão fazer diluição de solução até, né, final do curso agora. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Deu para entender direitinho aí? Foi bem explicadinho, né? Que bom. Então, ainda bem que vocês compreenderam aí direitinho. A aula passada a gente trabalhou com o cálculo da concentração. E nessa a gente trabalhou com o processo de diluição. Joia? Tá ok, então, muito obrigado. Grande abraço para vocês aí. Bom final de semana, bom feriado. Até a nossa aula da próxima quinta não, né? Próxima quinta é feriado, não é isso mesmo? É isso mesmo. Próxima quinta-feira é feriado em Manhuaçu. Nessa semana vocês não têm aula na segunda, que é feriado nacional. Terça e quarta vocês têm aula normal. Eu tenho aula prática, inclusive.
quinta e sexta-feira, feriado na quinta e emenda na sexta. Então vocês vão estar com uma semana aí bem tranquila, tá? Então, um grande abraço para vocês. Bom final de semana, bom feriado e nos vemos aí na nossa próxima aula da outra semana, tá? Daqui a 15 dias. Joia? Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite.